Se você está precisando comprar chaves do Windows 10, 11 ou do Office, eu tenho a solução para vocês, que é a GVG Mall, tá? Eles são especialistas em chaves de Windows 10, Windows 11 e Office, e eles criaram um cupomzinho aqui chamado PAPO, que vai te dar 25% de desconto em qualquer uma das suas compras nos sites, nos links aqui embaixo, tá? Basta você selecionar aqui embaixo Windows 10 ou Windows 11 ou Office, tá? Fazer a compra ali colocando o nosso cupom PAPO, você vai ter 25% de desconto. Esse cupom ele funciona tanto nos Windows quanto nos Offices, tá? E depois que você comprar a sua chave do Windows 10, por exemplo, eles vão colocar a chavezinha ali para você, vão liberar aquela chave, você copia aquela chave, vai ali embaixo no Windows, ali no menu iniciar, escreve SLUI. Vai abrir essa telinha para vocês, basta vocês colarem a chave ali, darem OK, e aquela marquinha chata do Windows que fica no cantinho do teu Windows aqui vai desaparecer e você vai ter o Windows aí ativado na sua máquina de uma maneira segura, sem precisar aí recorrer ao site oficial da Microsoft dentro do Brasil, que te cobra R$ 1.599 nessa mesma chave do Windows que você vai estar comprando aí com um preço promocional e também utilizando o nosso cupom aí PAPO, que vai ter mais 25% de desconto ainda, tá? Então, fica essa dica para vocês. Muito obrigado a GVG Mall por patrocinar aqui o nosso trabalho e bora pro vídeo. Bom, vamos olhar o vídeo aqui do Rodrigo Viegas. Vocês sabem que eu gosto muito do trabalho do Rodrigo Viegas, né? E tudo mais. Volta e meia ele tá fazendo umas lives lá no canal dele, então deem uma olhada nas lives dele lá também. E nós vamos olhar esse vídeo aqui, cara. Eu já olhei ele antes, mas a gente vai dar uma olhada aqui porque eu acho que vale bastante a pena a gente comentar, porque são coisas que a gente acaba comentando aqui nos nossos vídeos, mas é muito interessante ver sendo explicadas de uma forma um pouco diferente, tá? Vamos dar uma olhada aqui. O Rodrigo Viegas, ele trabalha com investimentos, né? Trabalha em banco, investimentos, esse tipo de coisa. E ele é um cara também que tem essa visão libertária do mercado, né? De ter menos Estado e tudo mais. É um canal que eu recomendo bastante. Rodrigo Viegas aí pra vocês. Bora dar uma olhada então neste vídeo A aqui. popularidade do presidente Lula atinge o menor patamar da sua história. E galera, eu vou dizer aqui nesse vídeo que eu não acho que o INSS seja o principal responsável por isso. Tá? E no final eu ainda vou responder uma pergunta que me foi feita em um podcast que muita gente tem falado, tá? Porra, dado que a gente está quebrando a economia, que a esquerda está quebrando a economia brasileira, vamos todo mundo votar no Lula, porque aí vai quebrar lá na frente e a gente resolve esse problema. Ó o que a gente falou antes, ó. Né? Bom, eu não concordo muito com isso, eu vou explicar por quê. Mas antes disso, vamos lá. Por que eu acho que a popularidade do Lula segue em queda? Tá bom o volume Galera, dele? olha só. Uma coisa que eu aprendi ao longo da história do Brasil é: se a economia vai bem, o presidente vai bem. Se a economia vai mal, o presidente vai mal. Simples assim. A economia real que eu me refiro. E aí eu vou usar como explicação a própria década de 80, tá? A década de 80 no Brasil, da hiperinflação, é inclusive conhecida como a década perdida. Era uma época muito difícil, porque a inflação ela destrói o pobre. Destrói o pobre. O cara que é rico, ele inclusive pode viver muito bem na inflação. Porque você tem ativo para se proteger, mas o pobre não. Então as pessoas sofriam muito. Até que em 93, lá 94, o Fernando Henrique consegue, junto com o Itamar, montar um plano, né, feito com economistas liberais lá do Rio de Janeiro, né? E aí ele lança o Plano Real. Estabiliza a inflação, né? E aí, por conta desse grande movimento que salvou a economia brasileira, o Fernando Henrique disputa a eleição e ganha com tranquilidade em cima do Lula. E depois ele vai para a reeleição e ganha com tranquilidade em cima do Lula. O que eu falo pra vocês nos vídeos? Quantos vídeos eu já falei pra vocês que a única pauta que importa no Brasil é a pauta econômica? A economia estando bem, o cara não precisa se preocupar com o SUS, porque ele vai botar um plano de saúde. A economia estando bem, o cara não precisa se preocupar com a escola pública, porque os filhos dele estão na particular. Você tá entendendo? A economia precisa estar bem. A economia tá bem, os políticos podem estar roubando, pode estar fazendo o diabo que for, mas precisa estar bem pro povo, cara. Precisa estar bem pro povo isso aí, cara. Lula, inclusive, que dizia que essas ideias do Plano Real eram completamente equivocadas, né? Pois bem, Fernando Henrique fica 8 anos no poder, vence todas as eleições em cima do Lula. E em 2002, né, ele já não podendo mais ter reeleição, e acaba que o Lula consegue se eleger. E aí vem uma sorte histórica para o Lula, tá? Em 2001, a China entra na Organização Mundial do Comércio, começa a crescer, a Ásia no geral cresce muito, os caras veem o capitalismo vencer o comunismo, abraçam os mercados, tá? E aí a China tira nos últimos 25 anos
400 milhões de chineses da extrema pobreza e coloca eles num patamar E coloca eles dentro de uma fábrica pra fazer iPhone pra gente. de DH europeu. Tem 400 milhões de chineses na China hoje que vivem uma vida no padrão europeu, muito melhor do que o brasileiro. Só que para que isso acontecesse, eles construíram muitos prédios, precisavam de ferro, de minério. O Brasil é um grande produtor de minério. Precisavam de petróleo, Petrobras voando. Por isso que eles falaram que na época do Lula ali, a economia foi bem, apesar do Lula, né? O Rodrigo Viegas sempre comenta isso, né? Porque o Brasil tá vendendo, exportando muita commodity a níveis abissais, entendeu? E arrecadando muito imposto com isso. Então os políticos ainda estavam roubando? Estavam roubando, mas não era uma coisa, sabe? Tipo, mas a gente tava exportando muito, tava entrando muito dólar pra dentro do Brasil. Sacou qual que era? Mas O vamos preço lá. do petróleo dispara, a gente acha o pré-sal, né? E os caras precisam comer, e comer bem. Carne, o boi, o agro no geral, todos os produtos agrícolas aqui no Brasil sobem de preço, a gente começa a exportar pra cacete, o dinheiro começa a entrar no Brasil e dólar, despenca o dólar, faz com que a população tenha um sentimento maior de riqueza. Então, durante muitos Isso foi real. Isso que ele tá falando aqui é perfeito, tá? Tá tudo perfeito que ele tá falando aqui. anos ali, que a China estava em franco crescimento, o Brasil era puxado por isso. E por mais que, No quando vácuo você da olha a China. letra da economia, quando você olha os números, você via que o Brasil crescia menos do que os pares dele. O Brasil versus o resto do mundo, durante o governo Lula, não foi bem. Mas para o padrão brasileiro, foi muito bem. Então o cara que estava na pobreza, especialmente lá no Nordeste, né, A gente é tão miserável que tava ok, tava dando pra viver, né? Tava dando pra viver. Esse é o problema de tu exportar commodity, cara. Isso é o problema de tu exportar minério de ferro. Por que a gente não pega o minério de ferro, derrete ele no Brasil e exporta, sei lá, barra de aço, não sei. Sacou qual é que era? Por quê? Porque não tem energia barata no Brasil. Então, tipo, você tá entendendo que a gente exporta uma coisa que não tem valor. Tu exporta, imagina, quantos containers de minério de ferro, quantas toneladas de minério de ferro equivalem a um único processador. A um único processador feito com areia, que vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um processador no meu computador novo. É um Ryzen 9950X3D. Isso aqui foi literalmente feito com alguns punhados de areia. Vocês sabiam disso? O processador ele é feito com alguns punhados de areia. Só que são feitas dezenas, centenas de etapas para que aquele silício extraído da areia seja derretido, seja feito um wave. Isso aqui, um processador de computador, é a coisa mais complexa que o ser humano já fez na história do universo. É isso aqui. Quantas toneladas de minério de ferro são necessárias para comprar um processador desses? Que tá cerca de entre 800 euros, 850 dólares, no Brasil 4.500, 5.000 reais. Quanto que precisa? Quantas fábricas tem que ter para conseguir fazer isso aqui? Quantos milhares de empregos precisa ter para fazer isso aqui? Enquanto para exportar commodity, para exportar ali um minério de ferro, precisa ter não precisa ter uma logística ou grandes cérebros ou grandes coisas por trás da coisa. Então o Brasil, a gente exporta uma quantidade absurda de commodity, do material base, do material cru. Essa commodity vai para outros países, lá é feito produtos, lá é feito ferramentas, chapas de metal, maquinário, chips de computador, com os minérios trazidos do Brasil. Você tá entendendo? E aí eu pergunto, quanto um container de processadores como esse? Ou de placas de vídeo como essas que enfeitam o meu cenário aqui? Essa placa de vídeo aqui... Essa placa de vídeo aqui no Brasil hoje custa quase 10 mil reais. Um container de placas de vídeo dessa, ou de processadores, ou desses outros produtos que estão aqui, quantos containers precisa pra gente
Tá ligado? Quanto de minério de ferro precisa pra gente trazer um container desse de volta? Isso que é bizarro. A gente não tem uma indústria aqui pra transformar isso em algo positivo. A China tem. Porque a China tem energia barata. Mas vamos lá. Eu não quero ficar pausando esse vídeo demais. Vamos embora. Especialmente no norte, que é onde você tem um O petróleo é a mesma coisa, exatamente. IDH pior no Brasil. As pessoas falavam, porra, esse Lula aí fez o Brasil voar. Então eu compreendo quando eu vejo uma pessoa que não tenha tanto conhecimento na economia, que seja apaixonada pelo Lula. Eu compreendo esse negócio. Ó. Porque por mais que o Brasil não tenha ido muito bem versus os seus pares, ele foi bem naquele período. E aí o cara que, porra, é pobre ali, ele vê a vida dele, ele tá pouco se fudendo se é Lula, se é FHC. E o cara tem essa gratidão pelo Lula. Beleza. Só que se você pensar em termos econômicos, o que o Lula fez no primeiro dia do governo dele, até o último dia, quando a Dilma foi empichada, a dinâmica sempre foi a mesma. Torra o dinheiro, gasto público alto pra cacete, endivida a população e vida que segue. Só que quando isso aconteceu durante o período de expansão da China, da Ásia no geral, a gente tinha a percepção de que o governo estava acertando, porque o resultado estava vindo. Quando a Dilma pega no governo dela uma China mais estabilizada, algumas crises, e ela mantém essa mesma dinâmica que não funciona, o ambiente agora é outro, aí a gente tem a explosão do gasto público, aí a gente tem uma piora da economia brasileira. E aí a população fica puta, não é só 20 centavos, vai lá pra fora, tira a Dilma. E aí entra o Temer para organizar a casa. Aí entra o Bolsonaro com ideias muito boas para a economia. Redução do Estado, menos Brasília e mais Brasil. O cara acabou de comentar no chat aqui, ó. Mas no governo do Bolsonaro, o Brasil não virou um polo tecnológico. Claro que não. Ele ficou 1 ano e pouco no poder, o resto depois quem mandava era o STF. Porra. E óbvio que transformar o Brasil num polo tecnológico ou algo do tipo, ou ter energia barata no Brasil, pessoal, não é 4 anos. Fazer uma usina nuclear demora mais do que 4 anos, tá, pessoal? Mas tudo bem, vamos embora. O Guedes e tal, não sei o quê. Bolsonaro fala um monte de merda, arruma confusão com um monte de gente, e aí a galera da imprensa vai pra cima. Nisso, o Rodrigo Viegas não tá errado. Eu falei pra vocês, um dos erros do Bolsonaro foi não ter colocado uma quantidade de dinheiro pornográfica no rabo da Globo e ter usado o William Bonner como um fantoche, sabe? Eu ia botar tanto... O próximo presidente do Brasil, que for de direita, de centro-direita, ou sei lá, ele tem que colocar tanto dinheiro no cu da Rede Globo que eu quero ver ele colocando o antebraço inteiro dentro do cu do William Bonner e usando ele como se ele fosse um fantoche. Eu quero isso. E Bolsonaro foi brigar com quem? Com a empresa que mais controla a opinião do pobre no Brasil. A Rede Globo. Cima e tal, e consegue resgatar o Lula. E aí a galera que vota no Lula, ela não votou no Lula porque ele é bandido, porque não é bandido, porque o cara votou no Lula porque ele falava, porra, lá em 2002 era tão bom. O cara não entende de taxa Selic, ele não entende do fechamento da curva de juros. Mas ele falava, porra, na época que esse cara tava lá era bom, vou votar nele. E vota nele. E aí boa parte da Faria Lima acreditando o povo vai voltar a comer uma picanha com a cervejinha, que viria um Lulinha paz e amor, apesar do Lula não ter enganado ninguém. Ele não disse quem era o ministro da economia dele. Muita gente falava, não, ele vai entrar e vai botar o Joaquim Levy, ele vai... Vocês lembram que isso foi um dos vídeos que a gente fez react no canal, chamado O Governo do Lula vai quebrar o país, do Fernando Urich? Lá atrás a gente fez isso, antes do Lula subir no poder. O Fernando Urich pegou a parada do governo lá, né, aqueles planos do governo, leu tudo, fez o vídeo dele e falou, isso aqui vai quebrar o país. E aquele vídeo é maravilhoso, logo a gente faz um react dele de novo, todo ano a gente faz um react daquele mesmo vídeo. E foi exatamente isso. E eu falei na época, eu falei, cara, o fato dele não tá falando quem vai ser o ministro da economia, quem vai ser os ministros dele, não é bom, cara. E aí, antes da eleição, eu já tava falando, eu falei assim, gurizada, vocês não acham que um cara que não tá falando quem vão ser os ministros dele, isso não é algo que a gente tem que ficar com o pé atrás? Não, André, não é. Vai voltar, tudo vai ser maravilhoso. Eu falei, cara, não me parece que é isso não. Deixa eu abrir pra minha gata, que ela tava dormindo aqui embaixo da minha mesa. Dá uma olhada nessa unidade absoluta. Vamos sair. Botar o Henrique Meirelles? Não, o Lula não falou isso em nenhum momento. E aí o Lula entra
E no primeiro dia de governo anuncia lá o Haddad, a galera... Anuncia Haddad, um cara que escreveu um livro falando como o socialismo é bom. Esse é o ministro da economia do Lula. Um cara que fez a tese do doutorado ou do TCC dele na porra da faculdade, no negócio, e escreveu um livro falando que como o socialismo é bom. Esse é o ministro da economia do Lula. Anuncia um plano de governo que era exatamente igual ao da Dilma. Aí tem o Boa Sorte Day, que a gente fala, que o Henrique Meirelles fala, boa sorte. Né? O Armínio Fraga fala, agora eu tô com medo. Né? A galera veio e fala, fudeu, não é o Lula Paz e Amor, é um Lula Dilma 3. E aí ele faz o quê? Torra gasto público pra cacete, endivida a população. É a mesma receita da Dilma. Só que o ambiente é outro. É um mundo que está em crise, é um mundo que tem os Estados Unidos ali rateando, se vai ter recessão, vai ter inflação lá nos Estados Unidos. Então é um ambiente muito mais hostil do que aquele ambiente que era maravilhoso, com o Obama vindo no Brasil, esse aqui é o cara e o cacete. E aí, desde o primeiro dia desse governo, na verdade o meu canal começou no final do governo Bolsonaro, eu já falava, essas ideias do Lula vão dar merda. E o que aconteceu? Merda. Primeiro momento aumentou o gasto público, teve um efeito positivo e a conta chegou. O que está acontecendo agora para a população pobre é você sentir a conta chegando. Quando o cara que é pobre vai no mercado, olha só, eu não sou rico nem nada disso, mas para padrão brasileiro eu tô entre 1% mais rico. Para mim não faz diferença. Tamo junto, Rodrigão. Eu tô nessa aí também. Essa é a conta de luz subir 30%. Eu vou no mercado, eu escolho a carne que eu quero, eu olho a vida e falo, porra, tá cara a carne, mas eu jogo no carrinho e sigo a minha vida. Com um cara que tem grana, a inflação é dolorida? É. Mas os meus investimentos estão ligados à inflação, estão ligados a dólar e tal, eu consigo me proteger. Por mais que eu veja a inflação acontecer, aquilo ali não destrói a minha vida. Agora imagina para um pai de família, tá? Imagina para esse cara que ganha pouco, que ele conta o dinheiro, em que a conta de luz representa, sei lá, 5%, 10% do salário dele, e ele vê a conta de luz subir 30%. Esse cara não quer saber sobre choque exógeno na economia brasileira, ele não quer saber de câmbio, né? Ele não quer saber de nada disso. O cara olha e fala, porra, eu não consigo comprar mais carne para meus filhos. Aí eu falo assim, faz o L. O cara, na hora que ele vai comprar uma carne, ele já tá comprando carne de segunda, ele já tá comprando frango, aí ele já tá comendo ovo, e ainda assim ele não consegue comprar as coisas direito. Subir 30% da luz pra mim não faz diferença. Para um cara que é pobre, pode significar que no final de semana ele não vai tomar cerveja com os amigos dele. Pode significar que ele vai passar a dever o banco. E esse cara, que pode estar no interior do Amazonas, ele vai ficar puto com o Lula. As pessoas falam, não, é o INSS. Não é o INSS. O Fernando Henrique, o Lula, no início do governo dele, teve um mensalão. O pessoal tinha vídeo, o pessoal tinha foto, o cara botando dinheiro na cueca. Aí todo mundo descobriu o esquema, delataram o esquema. Sabe o que aconteceu com o Lula naquela época? Nada. Nada. Sabe por quê? Zero. Não aconteceu nada com ninguém, cara. Agora a gente tem, né, as fraudes ali os caras falando, a gente sabe que a gente não vai ser preso. Não aconteceu nada, a gente sabe que a gente não vai ser preso, né? Foda-se. E a galera falava, mano, foda-se, o país tá indo bem, foda-se essa porra, roubou, todo mundo rouba e tal. O brasileiro é muito leniente com corrupção. O brasileiro é leniente com corrupção. O brasileiro não é só leniente, ele adora a corrupção. Porque ele não vê a hora de ele ter essa oportunidade. O brasileiro, ele não vê a hora dele estar lá e ele poder ter essa oportunidade de fazer um desviozinho, um roubinho, sabe? Um negocinhozinho dele lá, o esqueminha dele. Porra. A gente pegou um presidente que foi condenado. O Mister falou aqui, ó. Aí isso foi onde surgiu a frase: Lula roubou, mas fez. Veja bem e tal, não sei o que, né? Elegeu o cara de novo. O brasileiro não tem esse negócio com a corrupção. Para de acreditar só porque meia dúzia de pessoas fazem um vídeo sobre isso. O brasileiro não se importa com isso. Isso que o Viegas tá falando é muito real, cara. Eu cheguei nessa conclusão mesmo. Na minha família tem muito petista, né? Tem muito petista.
né? E eu hoje já não converso mais, né? Já não vou mais em aniversário, já não converso com mais ninguém, né? Mas no passado tu via isso. Tu comentava e o pessoal, não, mas era assim. E é exatamente isso, cara. É muito isso que ele fala. O brasileiro se importa é de chegar no mercado e não conseguir comprar as coisas. E isso está acontecendo na economia brasileira. Não sei se vocês acompanharam agora, mas agora possivelmente aquela ideia que não vai ter mais aumento da taxa de juros. O Galípolo deu um sinal que pode sim aumentar mais um pouquinho a taxa de juros. Sabe por quê? A inflação brasileira não está controlada. Por mais que o governo fique trabalhando o IPCA, porque veja, o IPCA é uma cesta de bens. Então, de alguns produtos específicos. E aí o governo consegue, vou segurar um pouco a luz aqui, vou segurar ali, vou baixar o preço da Petrobras na canetada. Ele consegue dar uma mascarada no IPCA, mas a inflação que a população percebe é diferente. O IPCA, a gente já fez vídeos criticando o IPCA aqui, né? O governo, quando ele pega ali, o preço da carne, como é que tá? Ele pega a carne de segunda. Se a carne de segunda subiu ou desceu, ele manipula esse índice. Né? Ele pega lá frutas A, B e C. Não, ele pega frutas que estão, entre aspas, tendo maior quantidade e pega o índice delas. A carne, antes ele pegava o bife de primeira, agora o patinho, o colchão mole, agora ele pega a paleta como indicador. Então o IPCA, galera, é só um índice manipulado. É um índice manipulado. Entendeu? E o governo ganha dinheiro manipulando esse índice. Porque ele ganha esse dinheiro com imposto inflacionário, com outras coisas também. Vambora. A inflação que o cara no interior do Maranhão tá sentindo é diferente. O cara pode ter votado no Lula lá, o cara mora numa cidade super legal no Nordeste, ele votou no Lula e tal, porque ele acha que ia voltar a ser o Brasil de 2002 e o Brasil não volta. Aí o cara tá puto. Mas ele roubou o INSS. Foda-se se ele roubou o INSS. Mas por que o meu filho agora não consegue, comprar uma carne razoável pro meu filho? Tô fudido aqui, tô todo endividado. O governo deu crédito consignado, crédito isso, crédito aquilo, mas o cara tá todo encalacrado em dívida. O Brasil nunca esteve tão endividado como tá hoje. A população brasileira. Faz o L! Eu não devo um puto de um filho da puta de R$1 pra ninguém. Eu não tenho 1 centavo de dívida. Faz o L, bando de pobre. Isso tem destruído a economia brasileira. A gente está vendo a destruição da economia brasileira chegar à vida real. Porque lá atrás, quando eu comecei esse canal e eu falava que ia dar merda, eu já vi os indicadores. Mas eu sabia que ia demorar. E demorou. Eu até imaginei que fosse demorar mais, para ser muito honesto. Eu imaginei que isso fosse acontecer no final do governo dele, mas aconteceu no meio. E agora não tem muito o que fazer. O governo fica tentando um olho no peixe e outro no gato. E por que isso? Porque ao mesmo tempo que ele tenta fazer as cagadas dele, dar luz de graça, dar não sei o que de graça, que sempre foi a forma de você comprar voto no Brasil, ele também vê a deteriorização da economia acontecendo a olhos nus. Todo mundo está vendo isso, está sentindo isso. E a inflação, ela é o que destrói o pobre. De novo vou falar isso. Então, o que está acontecendo... É graças à inflação que os imóveis valorizam pelo menos 6% ao ano. E o pobre adora uma inflação. O pobre adora falar que comprei esse terreno por 80 mil. Hoje ele vale 300. O pobre adora inflação, gurizada. O pobre adora esse negócio. O pobre adora falar que comprou uma casa e a casa agora vale mais. Mas você ganhou o dinheiro ou é só inflação? O cara não sabe nem te explicar. O cara que veio renovar o seguro do meu carro agora falou assim: nossa, André, teu carro vale 112 mil reais. E o meu Deus do céu, é o único carro que valoriza no mundo, né? Porque eu paguei 100 mil nele, né? Aí ele foi pra 102, 107, 112. Aí ele falou assim: nossa, André, veja que legal, o seu carro valorizou. E eu falei: o meu carro valorizou ou isso é só inflação? Aí ele deu uma risadinha amarela e me deu o contrato pra eu assinar. Eu tenho que pagar 3,5 pau de seguro por ano, né? O Lula tá perdendo popularidade porque pessoas que mal sabem ler e escrever estão sentindo no seu bolso que a economia vai mal. Simples assim. E agora respondendo a pergunta... Isso aqui é foda, né? Nós aqui, todo mundo sabe disso. A gente vê 2, 3 índices econômicos, comenta 2, 3 coisas, a gente entende facilmente. Mas as pessoas que não sabem nem ler e escrever estão sentindo. Os caras estão... Peraí, cara, o que tá acontecendo? Acho que é melhor botar o nazista estuprador de girafas de volta lá, hein?
que me foi feita num podcast. Porra, então vamos votar no Lula para ele quebrar logo o Brasil. Aí eu acho uma coisa perigosa. Porque, veja, você pode ter a visão que vai acontecer o seguinte, tá? Porra, o Lula vai se reeleger, vai dar uma merda federal, a gente vai pra rua, vai causar o impeachment dele, e aí, porra, maravilha, o Brasil vai botar um cara novo, né? Não é bem por aí, tá, galera? Não vai. Tem casos, como a gente conhece, da Venezuela, da própria Argentina, que depois do fundo do poço tinha um alçapão e tinha mais um poço lá embaixo. Isso aconteceu na Argentina. Entrou lá o Macri, tentou fazer, não conseguiu, voltou os Kirchner. A pessoa, agora o Kirchner vai entrar e vocês vão ver uma coisa, vai quebrar a economia e as coisas vão se resolver. Não, cara. A Argentina ainda foi muito, muito, muito lá pra baixo antes de conseguir eleger o Milei. Já a Venezuela não foi assim. Quando começou a dar... Ficou preso. Skillanter mandou R$5. Fala, Skill. André, o brasileiro só se importa com problema fútil ou de fora, ou é sobre o término da Virgínia ou é sobre a taxa de natalidade do Japão, enquanto o orangotango mora em Itapipoca, no Ceará, Aras. Cara, o brasileiro se preocupa muito com problemas de primeiro mundo, né? A merda, o pessoal, então a esquerda vai ficar, vocês vão ver. E olha onde é que tá a Venezuela. Continua com o governo de esquerda, autoritário. Então, a ideia de que o Lula vai se reeleger, vai dar merda e a gente vai conseguir corrigir as coisas, pode não ser esse o caminho. Ele pode se reeleger e, de alguma maneira, construir umas raízes que... E impressão de moeda, inflação, assim como foi na Argentina. Estatizar algumas empresas que são importantes demais para estarem na iniciativa privada. E aí? Diz aí, dá pra piorar muito ainda, gurizada. Dá pra piorar e dá pra piorar em níveis estratosféricos. Permita continuar por muito tempo com inflação a 200%, 300%. Porque isso aconteceu aqui do lado na Argentina. Né? E pior do que isso, pode ser a Venezuela, que já passou de dezenas de milhares de % da inflação, população na extrema pobreza lá, e o governo continua sendo o do Maduro. Então, muito cuidado quando você pense por esse caminho, né? É engraçado a gente pensar nisso. Ele vai se reeleger e depois a gente corrige, pode não ser o que vai acontecer aqui no país. Muito bom o vídeo do Rodrigo Viegas, né? Recomendo bastante os vídeos dele aqui no canal. Né? Deem uma olhada aí no canal do Rodrigo Viegas. Ele faz lives também, acho que tem aqui os ao vivos dele. Né? Algumas são só para membros. Né? Na verdade, ele deixa a live liberada por um tempo, depois ele bota somente para membros. Mas são muito bom. As lives dele são muito boas porque ele responde muita gente, tá? Então, aproveitem enquanto ele não tem milhares de pessoas olhando as lives dele para poder ir lá fazer perguntas sobre economia, sobre esse tipo de coisa, porque o cara manja bastante desse tipo de assunto, né? Então tá aí o Rodrigo Viegas, mais um vídeo dele aí, aqui no nosso canal. Nintendo Switch